Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Zé André, grande amigo pessoal meu, padrinho de casamento, e ele é mentor de atletas, artistas e empresários. E aí, Zé, se apresenta pra galera do VDcast, cara. Pô, cara, amarradão de estar aqui primeiro, né? Você é um cara que eu admiro, um cara que eu gosto de estar perto. E, cara, assim, você tem sido um divisor de águas na minha vida, verdadeiramente em todos os sentidos. Então, tô amarradão de estar aqui, eu tenho certeza que vai fluir. A gente vai falar do nosso cotidiano e vai ser top. Que massa. Tô feliz de receber você também aqui. E, cara, na galera que me ouve, que me acompanha, a gente tem empresários e a gente tem também pessoas que desejam empreender. Então tem uma galera que está do zero, que acompanha a gente, e tem pessoas que já estão no digital, faturam 100 mil, 500 Legal. mil, 1 milhão ou mais, né? O meu cliente que mais faturou 230 milhões em um ano. O que você tem que falar? O que você tem para falar para essa galera aí que empreende? Cara, empreender é uma arte, né? Então, empreender é você ser diferente de todos os outros, né? Existe o ator principal e o ator coadjuvante. O empreendedor é um cara meio que não está nunca satisfeito. Ele quer empreender porque ele acha que ele pode mais, né? Primeiro saber o seguinte: quais são as minhas limitações, quais são as minhas competências, o que eu preciso para empreender, né? Fazer um business plan arrojado, entender qual é a minha vantagem competitiva. Então, empreender, cara, é uma decisão. Eu trabalhei um tempo, né? Eu trabalhei na iniciativa privada, trabalhei numa grande empresa, na Vale. Mas você sabe que eu cheguei no teto, fui promovido de novo, falei, cara, e agora? Daqui eu vou para onde? Falei, não é isso não. Eu decido voltar a empreender. E aí, né, essa minha jornada aí como mentor, como coach, encontrei a Febracis, fui fazer o Método CIS e de lá para cá, abri a primeira, abri a segunda, fui para a Europa. E essa inquietação, eu diria que o empreendedor é um cara inquieto. Ele está sempre pensando em algo novo. Acho que é por aí. Tem um autor que eu gosto muito chamado Chris Guillebeau. Ele escreveu um livro chamado A Arte da Não Conformidade. E eu acho que nós, empreendedores, somos não conformes. A gente rejeita o status quo, a gente quer fazer algo diferente, a gente quer, cara, imprimir a nossa pegada no mundo, né? E quantos anos você tinha quando você percebeu que você era diferente das outras crianças? Que você não era feito da mesma coisa, que você não era uma pessoa comum? Ih, cara, faz tempo, né? Porque eu sou filho de português. E meu pai sempre foi uma grande referência para mim, né? Eu me lembro do meu pai tinha um restaurante, ficava em Copacabana. E aí essas festas, 24 e 31 de dezembro, onde a galera tá preparando, vou pra festa, vou pra praia. Eu me lembro de trabalhava com meu pai. Desde criança? Desde criança. E sabe qual é o lance, cara? Mas por opção, meu pai não falou assim, quero você lá, não. Por opção. E eu via, meu pai dia 31 de dezembro trabalhando. Legal. O que meu pai vendia dia 31 de dezembro equivalia a um mês e pouco de faturamento. Falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu sou diferente. Eu estou disposto a pagar esse preço nesse dia, mas ter uma vida diferente. Ter coisas que talvez um cara normal não teria. Então, desde pequeno. E tem a ver com a referência que eu tive do meu pai, um empreendedor, né? Meu pai é um português, sabe, uma aldeiazinha de Portugal chamada Vasconha. Sei lá quantos habitantes tem. Não deve ter 2.000. O cara saiu de lá com a mão na frente e outra atrás. Então ele dormia numa esteira, comia pão com banana. Meu pai, história de vida absurda, mas formou 3 filhos. Ele primeiro foi para o subúrbio do Rio, depois foi para Copacabana, me deu o melhor estudo de língua, estudei no Sacré-Cœur de Marie. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Porque empreender te proporciona uma mudança radical, né, cara? Você pode ter um insight, ter alguma coisa diferente e mudar não só a sua vida, mas a vida de muitas outras pessoas, né, cara? E deixar uma marca no mundo. Então, cara, empreender tá no sangue desde criança. Que massa, cara. E nessa jornada, você encontrou muitas resistências? Porque o seu pai sendo um empreendedor, então talvez já tivesse algum convite para você olhar para isso. Eu lembro que em casa, quando eu falei que queria empreender, eu quase apanhei. Porque o plano da minha família, nada de errado, eles me amam e a forma deles manifestarem o amor era essa. Eles queriam que eu estudasse e conseguisse ou um bom emprego ou, melhor ainda, passasse para um concurso público para eu ter a tal da segurança e a tal da estabilidade, que eu acredito que não existe, mas era o que eles esperavam. Então, quando eu falei que ia empreender, foi uma situação de comoção na família. Tipo, ai, meu filho, parecia que eu ia, sei lá, o que eu ia fazer. Então, foi disruptivo para mim e eu enfrentei uma resistência muito grande. Mas como é que foi para você? Como é que os pais receberam quando você teve essa escolha? Eu acho que na parte do meu pai não, mas da minha mãe sim, né? Minha mãe veio também de uma origem muito humilde, né? Perdeu a mãe com 7, o pai com 11, morar em orfanato. Então, ela tinha esse quê de segurança, né?
E meu pai, a única coisa que meu pai sempre não abriu mão é que nós estudássemos. Então eu estudei no colégio de Freira, em Copacabana, do maternal ao 3º ano, né? E ele falou, ó, vai estudar, nada de reprovar e vai ter uma profissão, vai se formar. Então nós 3, somos 3 irmãos, os 3 são formados. Mas acho que no íntimo do meu pai, principalmente, ele sabia que o que corria aqui era esse sangue empreendedor, né? Mas ele queria que eu não fosse um empreendedor comum, e sim um empreendedor qualificado para empreender. Porque o grande lance desfavorável de quem pensa em empreender é não estar preparado para empreender. Sim. E, na verdade, ninguém nunca está preparado. A gente é uma constante, constante aprendizado. Mas o mínimo, né, saber coisas mínimas do empreendedorismo é fundamental para que você possa empreender, porque muitas pessoas vão empreender e pouquíssimas se mantêm empreendedores, acabam não dando certo, empreendendo e quebrando seus negócios e voltando para um CLT ou se frustrando e não querendo nunca mais empreender. E muitos deles não sabem que o fracasso, né, o não dar certo, faz parte do empreendedorismo, né? Dificilmente você vai estar diante de um empreendedor bem-sucedido que não teve uma história de insucesso. E é nessa história, quando eu estou com meus clientes, eu falo, cara, me conta a tua história, tua linha do tempo. E geralmente a gente encontra um insucesso. E se o cara não entender o que ele precisa fazer diferente, ou o que originou aquele declínio, as chances dele repetir esse padrão são gigantes. Então, assim, não existe, né? A gente aprender com isso, encapsular, entender que, poxa, esse comportamento ou essa decisão não foi legal, levar isso para os aprendizados futuros e empreender. Porque empreender está aqui, eu não me vejo fazendo outra coisa. Que massa. Você tocou no termo bem-sucedido, né? Você é conhecido por mentorar atletas, artistas, empresários extremamente bem-sucedidos. Há quantos anos você atua nessa área? Cara, eu estou há 12 anos nisso. 12 anos. E aí o pessoal às vezes me fala assim, Zé, pô, é meio confuso, você atende atleta, artista, empresário, não é meio confuso? É alta performance, na real, né? Eu falo, cara, não tem nada de errado, né? O que um empresário, um atleta e um artista têm em comum? O quê? Performam em nível altíssimo. Não tem como, né? Um atleta, o que diferencia do primeiro do último, às vezes são menos de um segundo, né? O que um artista busca? Alta performance. O que um empresário busca? Alta performance. Então, tem tudo a ver. E a gente sabe, né, Vitor? Alta performance, ela é precedida por renúncias. Ninguém tem uma vida de alta performance, se mantém no topo por muito tempo, sabendo, não é uma vida normal, comum. Eu vou ter que renunciar a alguma coisa, eu vou aprender algo diferente, eu vou abdicar. Eu não vou chegar para um atleta e falar, cara, você vai dormir a hora que você quiser, você vai se alimentar da forma que você quer. Não, é mentira isso. Até porque ele chegar no topo, ele vai ter o quê? Que ter renúncias. E a preparação mental para essas renúncias é fundamental. Como a preparação mental de um empresário para algumas renúncias é fundamental. E o artista não é diferente. Então, a alta performance, cara, é o que une, né, esses meus clientes. Eles buscam alta performance porque eles, cara, não tem como, artista. Eu quero ser um artista comum, ninguém me conhece. Eu vou ser um atleta comum? Não, busco alta performance. Na verdade, na parte esportiva, ninguém se torna, por exemplo, um jogador de futebol, né, do dia para a noite. Mas não só isso, né? E por que tantos não chegam ao topo? Porque eles não entendem que é uma vida de renúncia com recompensas futuras, que precisa se manter no topo e depois a recompensa é ele com ele mesmo, buscando cada dia melhorar. Então, é por isso que eu busco alta performance e eu amo alta performance. Que massa. E falando então sobre essa alta performance, eu entendo que tem habilidade técnica em si. Claro. Então no caso do futebol, é o quanto o cara é bom com a bola, o quanto que ele é bom no campo ali. No caso de um artista, de um cantor, por exemplo, é o quanto que ele canta bem. Agora, o quanto que esse jogar bem ou cantar bem é determinante para ele ser de fato um jogador de sucesso ou um cantor de sucesso? Eu tô falando isso porque tem várias pessoas que cantam muito bem e que não dão em nada. Ou todo mundo conhece aquela história do garoto que joga muita bola, mas que, cara, não seguiu carreira. Então, não é a habilidade técnica em si que vai determinar o sucesso da pessoa. O que é então? Vidão, você sabe de uma coisa? Se a gente olhar legal, eu sou esse caso, tá? Eu fiquei 40 anos de minha vida sendo um cara medíocre, mediano. 40 anos de minha vida. Essa é a verdade. E o que me levou a ser um cara medíocre? Me considerar acima da média. Isso é, cara, uma armadilha terrível. Todo cara que se vê, se percebe acima da média, é como se ele falasse assim, não, a hora que eu quiser, eu viro esse jogo. Era assim no colégio. Ah, não ia bem, depois, vou precisar tirar 7, 8. Eu vou estudar agora e vou tirar 8. E tirava. Isso é terrível para alta performance. Por quê? Porque pessoas menos talentosas, com menos capacidade técnica, sabem que precisam ser disciplinados e consistentes. É a disciplina e a consistência que levam à alta performance.
Juntamente, lógico, você largando na frente com seus dons e talentos é muito bom, mas o que te leva à alta performance é disciplina e talento. Vamos pegar aqui o futebol, já que você pegou? Eu sou fã do Cristiano Ronaldo, ok? Fã. Quem não é, né? Tem gente que não. Acredita? Tem. Eu não sou nem o cara do futebol e admiro o cara. Mas tem. Vamos lá. A gente sabe notoriamente que, por exemplo, o Neymar, o talento natural do Neymar é infinitamente acima do Cristiano Ronaldo. Isso ajuda ou atrapalha? Muitas vezes atrapalha. O Cristiano Ronaldo, ele sabe que ele não é o mais talentoso, mas ele é o mais obstinado. E ele sabe que ele vai ter que treinar mais, se preparar mais, abdicar mais, renunciar mais, porque ele tem um objetivo e ele sabe das suas limitações. Então ele está disposto a pagar esse preço para alta performance, entende? Ao passo que o cara é muito talentoso fala assim, olha, o que quiser eu resolvo. Eu não preciso treinar como todo mundo, porque eu sou melhor que esse cara, eu me vejo melhor. E eu fui esse idiota durante um tempo. Eu achava, não sabe nada, mas a vida, fui envelhecendo, fui vendo pessoas com talentos muito inferiores aos meus, com resultados muito melhores. Falei, tem uma coisa errada. Eu entendi que o meu talento não era suficiente. Que eu precisava o quê? Ser disciplinado, consistente e buscar alta performance, não baseado simplesmente nos meus talentos, mas no meu comportamento consistente. Deu para perceber? Deu para perceber muito, Zé. Então, não estamos falando do cara medíocre, porque o Cristiano Ronaldo não é medíocre, mas extrapolando isso aí, o medíocre com disciplina, ele consegue bater o talentoso vagabundo, então? Ao longo do tempo, com certeza. Você sabe que tem uma história do Cristiano Ronaldo, ele nasceu num lugarzinho que chama-se Funchal, na Ilha da Madeira, né? Então ele foi para o Sporting, lá em Lisboa. E ele foi treinar lá. Clube Esporte, Clube Esporte, fica em Lisboa, né? Esporte. E aí, esse cara, ouviam-se barulhos na concentração à noite. Barulho. Ninguém sabia que barulho é esse, que barulho é esse. Cristiano Ronaldo, pai alcoólatra, de uma ilhazinha horrorosa, ele acordava à noite para fazer musculação, porque ele entendia que ele precisava ter mais músculos para performar. Olha que loucura. Olha a mente desse cara. Isso. E aí a gente entende, porque um cara não tão talentoso, mas obstinado, ganhou o que ele ganhou, né? Foi o cara mais vitorioso, o cara com o maior número de estatísticas. Ele simplesmente é o cara com o maior número de seguidores no Instagram. Você tem uma ideia, o Messi ganhou a Copa do Mundo. Lógico, é um talento, não vamos aqui polarizar isso, polarização é idiota, né? Mas o Messi ganhou a Copa do Mundo, né? E o Cristiano Ronaldo não teve uma participação muito boa. Ele foi pro Al Nassr agora lá nos Emirados Árabes. Cara, o clube tinha 800 e poucos mil seguidores. Está com 9 milhões. 9 milhões. A camisa dele é que mais vende hoje no mundo. A repercussão é muito maior. Ele é o atleta hoje mais bem pago do mundo. Então, olha que loucura. Surreal, né? Surreal. E agora, tirando essa luz aí dos atletas e dos artistas, vamos colocar essa luz em você, então. Ok. Quais foram as renúncias que você, então, teve que fazer? E como que você usou disciplina para criar as habilidades que antes você não tinha, então? Primeiro, condicionando o seguinte, eu entendi. Olhei para trás, e é duro olhar para trás e falar assim, não com sentimento de tempo perdido, porque você está vivo, né? Mas qual o estilo de vida que eu poderia estar tendo hoje? Acessando a que tipo de pessoas? Proporcionando o que para minha família? Então, eu tive esse momento de reflexão, que a gente chama de momento de conscientização. Trazer a consciência. Eu falei, tá, ok, esse comportamento, essa hora que eu acordo, essa falta de estudo, isso tem me levado a viver a vida que eu tenho levado até hoje. E exatamente o que eu não sabia, o que eu não fazia, que ia me levar a viver uma outra vida. E eu comecei a modelar pessoas, entender pessoas. Você é uma delas. Né? Cara, como é que esse cara age? O que esse cara faz? Como esse cara agiria nessa situação? O que ele fez para estar no lugar que ele está hoje? Onde ele foi buscar esse insumo? Onde ele foi buscar esse conteúdo? E a partir de então, eu elegi algumas pessoas, né, entre elas você, e falei, não, eu decido me comportar diferente. Eu decido acordar diferente. Eu decido fazer diferente. Fazer as mesmas coisas, querendo resultados diferentes, é loucura, né? Loucura. Einstein já dizia isso, né? Que massa. E doeu, cara? Cara, não é confortável, né? O que o cérebro serve, né? Para te proteger e para poupar energia. Então, ele te encapsula numa rotina que ali está sob controle. E você sair disso, né? Você sai da chamada zona de conforto. Sai da zona de conforto não é essa coisa no pain, no gain que falam aí, não. É fazer diferente. Uhum. É trazer uma novidade. Se você acorda 10 da manhã, passa a acordar 8. Não que você... A gente já conversou sobre isso,
quem acorda cedo é mais produtivo. Não, isso não diz nada. Isso é complicado, mas tem essa cobrança, né? O cara que fala lá, o 5 a.m. Club, a galera começa a acordar às 5 da manhã, aí vem o outro doido e fala, não, 5 não é o suficiente, eu vou acordar 4, porque eu tenho que trabalhar enquanto os outros dormem e tal. E, cara, eu acho que você não é medido pela hora que você acorda, e sim pelo que você produz e o quanto você transforma da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, né? Claro, né? Não diz muita coisa. Então, eu mudei alguns hábitos. Cheguei à conclusão seguinte, cara, eu sou um cara que preciso melhorar todos os dias. Eu quero me tornar um pai melhor todos os dias, um empresário melhor todos os dias, um amigo melhor todos os dias, sabe? Olhar para si e falar assim, cara, eu não estou pronto, mas eu estou apto. É que nem quando eu me listo numa formação, vou formar alguém como coach ou como qualquer coisa, eu falo, cara, você não está pronto. O cara aí se assusta. Como assim não estou pronto? Você não está pronto hoje, não vai estar pronto nunca. Você vai sair daqui apto. Apto a quê? A atender como coach. E o que vai te levar à perícia? Continuar atendendo. Você quer ser bom em alguma coisa? Faça ela muitas vezes. As pessoas querem se tornar perito do dia para a noite. Isso não existe, né, cara? Assim, pronto, nunca. Apto, você vai sair apto, eu garanto. Pode atender que você vai... Agora, use isso. Atenda todos os dias. É o processo de melhora que a gente tem, né? Eu acredito que muito do que eu construí é por ter uma política de olhar para todas as minhas ações e debriefar. Debriefar que eu digo cara, eu fui bem, eu fiz um evento, fiz um pitch de vendas, vendi pra caramba. Ao invés de ir pra casa comemorando, eu sei que comemorar tem a sua importância, mas eu sou meio ruim nesse troço. Ao invés de eu comemorar, eu olho o que eu podia ter feito melhor. Mesmo que eu arrase. Tem gente que consegue debriefar quando dá problema. Deixa eu ver onde eu errei. Mas eu acho que para atingir a maestria, o cara tem que olhar os acertos com esse olhar, esse pente fino de, cara, onde eu poderia ser ainda melhor? Onde eu posso melhorar esse processo? Tem alguma coisa que eu posso fazer de diferente? Então, assim, é muito doido, porque eu tô aqui, nesse momento, gravando com você. Mas muitas vezes eu me vejo em terceira pessoa, como aquela câmera que tá vendo ali. E eu fico pensando, isso é metafórico, tá? Mas em todas as áreas da minha vida, como que eu podia ser melhor? Como que nesse momento eu podia estar melhor? E, cara, tem um livro que eu li chamado Os 4 Compromissos. E lá ele fala da filosofia tolteca. E um dos 4 compromissos é dar o melhor de si. Fazer o seu melhor, né? Fazer, tipo... Mas por que eu tô falando disso? Porque isso foi o que me ajudou a ter muitos resultados, mas chega um momento da minha vida que ele passou a me aprisionar, cara. Eu tô dividindo aqui uma coisa que atrapalhou a minha vida. Foi o que me ajudou a construir muito resultado, mas chegou uma hora que eu ia num banheiro público, e aí na hora de ir embora do banheiro tinha um papel ali no chão, e aí a vozinha, você tá fazendo o melhor de você? E eu cismava que eu tinha que limpar aquele troço. Sacou? Deixar o banheiro melhor do que eu tinha encontrado. Então, para uma fase da minha vida e para um período de tempo, me serviu. Depois desse tempo, cara, essa vozinha, às vezes, ela era uma cobrança a mais para mim. E, cara, como então equilibrar isso? Essa busca pela excelência ou virar um escravo da coisa? Como é que você vê isso? Na verdade, assim, autocobrança em se tornar um cara melhor, eu acho salutar. Agora, sempre bom, né? Agora, uma autocobrança exagerada, será que eu estou melhor que ontem? O que eu não fiz hoje? Aí começa a entrar uma noia, né? Uma noia de, será que eu estou melhor que ontem? Não, né? E uma coisa que chamou a atenção, Vitor, você falou, arrasei no pitch. Arrasei, foi top o pitch. Mas já estava me perguntando o que eu posso melhorar. E eu acho que essa etapa da celebração que precede o debriefing... Tem que ter, né? Tem que ter. Porque senão você não valoriza aquilo que você já conquistou. E se você não valoriza aquilo que você já conquistou, você fica sempre procurando o quê? Preciso melhorar. E aquilo começa a virar uma obsessão. E nunca vai ser o bastante, nunca vai ser o suficiente. Nunca. Né? Então, celebrar é muito importante, né? Eu costumo até passar para os meus mentorados, assim, dou um caderno na Mont Blanc para ele e falo assim, cara, aqui você vai escrever os teus ganhos diários. Como assim, Zé, ganho diário? Mas como eu vou perceber? Não, começa a ter a lupa do ganho. Tipo... Li mais um livro, sei lá, tive li uma página. Li uma página, tive com alguém hoje importante, almocei com fulano, isso é um ganho? Então anota. Porque eu preciso trazer com essa lente do ganho. Porque senão o cara fala assim, poxa, eu passei o dia hoje, e qual foi a recompensa? Aí começa a ter a dificuldade em assimilar e interpretar que aquilo é um ganho, é uma recompensa. E aí traz problema, entende? Então, ganho, celebrar. Cada etapa, celebrar, cada etapa. Por que muitas pessoas estabelecem metas? Eu vi você falando no episódio anterior aí, estabelecem metas e se frustram. Primeiro que o cara bota uma meta muito distante. Impossível. Não, muito distante. Não cria marcos, submetas e pior,
Ele não celebra um pequeno avanço. Quer ver uma coisa que eu faço banal, que funciona? Você vai até rir. O cara às vezes fica assim, pô, Zé, eu queria emagrecer, queria eliminar aqui 5 quilos. Mas beleza. Cara, me diz uma coisa que você não vinha fazendo, não vinha, mas você vai passar a fazer a partir de amanhã. Aí ele, uma pequena coisa, não precisa... Aí o cara pensa, vou correr 10 quilômetros. Não é isso, querido. Uma coisa que seja fácil, só que você não vinha fazendo, só pra gente dar um comando pro cérebro que eu andei. Não importa a distância, mas andei. Aí o cara fala, Zé, o quê? Cara, você acha que negócio de tomar água com limão de manhã é bom? Ele, eu acho que é. Pô, legal. Então você vai de manhã, pega, espreme o limão, bota na água, ok? Quando for beber, tira uma foto, me manda. E a gente vai celebrar junto. Pô, cara, o efeito até placebo. Isso aí talvez não é nada, né? Na jornada que ele quer dos 5 quilos. Mas não. Ele fez algo que não fazia, passou a fazer, pactou comigo e a gente celebrou junto. Cara, qual o comando que eu dou pro cérebro? Também, né? Andei. Pequeno ganho. São os pequenos ganhos. Pô, é muito legal isso. Então, assim, celebrar é fundamental, cara. Que massa. Tem um livro chamado Nudge, que fala exatamente sobre pequenas coisas que levam à ação, né? Sim. Tem também os hábitos angulares, né? Hábitos atômicos. Ele fala de coisas pequenas que deflagram grandes ações a partir de... Esse livro é fantástico, Hábitos Atômicos. É muito legal. Que massa. E ancorar, né? O Hábitos Atômicos, ele ancora uma rotina, uma coisa que é considerado prazer com uma coisa que não é um prazer. E aí você cria uma sequência como se fosse uma coisa só. Sequência neuronal mesmo. Você interpreta dessa forma. E aí fica, aí sabe, é legal, porque a recompensa está ali junto, então se torna um hábito, a partir na repetição daquilo, se torna uma nova conexão neural, né? E se torna uma conexão neural preferencial, que a gente chama, né? É muito legal. Que massa. Você é um dos maiores nomes do coaching no Brasil. E no espaço do coaching, uma das coisas que as pessoas analisam são os sabotadores. Sim. Tem um teste que mostra isso. E entre os empreendedores, um dos sabotadores mais comuns é o tal do hiperrealizador. É o cara que tem uma meta, antes dele bater a meta, só dele saber que ele vai bater a meta, ele já quer saber a outra meta. O cara faz um evento de 500 pessoas, ele quer fazer o de 1.000 pessoas. E ele não fica satisfeito nunca. Tem a ver com isso que você falou de não comemorar. Total. Além desse lance de comemorar, quais são as outras coisas que o cara que se identifica com esse perfil hiperrealizador pode fazer para ficar mais de boa e poder contar para o cérebro que ele está no caminho certo? Cara, eu faço 2 coisas que podem parecer muito banais, mas que funcionam e funcionam muito. Quer saber quais são? Quero saber. Você quer saber quando o cara tem essa dificuldade da celebração? Você faz a seguinte pergunta para ele. Cara, você celebra o seu aniversário? Invariavelmente o que ele vai falar? Não. Não liga. É o mesmo cara que não liga. Não. Aí depois pergunta, cara, aí o cara, os que falam, celebra, você se sente bem estar atrás do bolo e o pessoal batendo palma para você? Fala, não, Zé, me sinto muito mal. E eu faço uma coisa que é muito maneira, que esses caras não fazem, não dão valor no início, e quando se torna um hábito, eles não abrem mão nunca mais na vida. Sabe o que é? O que é? Massagem. Por que massagem? Massagem, você está ali e tem alguém fazendo o que por você? Ali te tocando, né? Te aliviando, sei lá, tipo de massagem relaxante. Te servindo, né? Te servindo. E você está ali o quê? Recebendo. De forma passiva. Cara, e quando isso se torna um hábito, esse cara não abre mão. E eu começo a pegar os indicadores dele, e você vê, isso transforma a vida dele, porque ele se permitiu, de uma forma passiva, receber algo de alguém. Cara, isso é demais. E desacelera o cara e isso ancora em várias outras coisas. Ele passa a comemorar, ele passa a ver o mundo de uma outra forma. Então, cara, quando você tiver um cara desse lado, fala assim, irmão, vou passar uma coisa para você. Muitas vezes eu pago, tá? Falo assim, faz o seguinte, eu tenho uma moça que vai lá em casa, né, uma massagista, vou mandar na sua casa. Não, já tá pago. E aí vai, e aquilo se torna um hábito. E, cara, isso alivia o cara. Que massa. É muito legal. Porque a pessoa não tá acostumada com receber, não é uma prática dela, não faz parte da linguagem dela. Não, aquele cara fala assim, pô, cara, maneira a sua camisa, ele fala, não são seus olhos. Pô, cara, esse cabelo teu tá demais. E não, esse cabelo aqui, ele tá sempre ou até que devolve um outro elogio, né? O seu também. O seu também. E nem tá. É uma coisa de autoimagem mesmo, né? De identidade, né? Que precisa ser trabalhado. E esse dar e receber, ele é difícil de estar equilibrado. É muito mais comum a pessoa estar ou desequilibrada para um lado ou para o outro, né? E, cara, você falou que tinha 2 coisas nisso. Uma foi o lance da massagem, qual é a outra? Foi da massagem? Qual do hiperrealizador? Deixa eu ver. Acho que foi da massagem mesmo. É? Tá, mas eu vou lembrar. Tá bom, se lembrar me fala aí, porque eu quero saber. Porque, cara, eu não tenho esse lance do hiperrealizador. Eu sou ruim de comemorar mesmo, mas eu gosto do meu aniversário. Sacou? Então, eu não tenho esse lance do hiperrealizador de que tem que ser maior. Tanto que nesse ano, e eu gosto de deixar
público aqui, não é uma coisa escondida. Eu faturei menos do que no ano passado. A gente está gravando isso aqui em janeiro de 2023. Obrigado. Cara, 2022 foi um ano mais pesado, mais difícil para mim do que 2021. Então, a gente faturou menos e a margem foi menor. Isso é uma coisa que no mundo do digital é pouco comum, né? Okay. As pessoas gostam muito de parecer bem e tal. Eu falo a real, para até autorizar quem passou por isso, lidar com isso como uma coisa normal. Você já viu empreendedores de alta performance tendo esses settlebacks, esses momentos de declínio? Sim. Porque, cara, não é uma linha reta constante para cima, né? Sim. Agora, como que você faz para fazer que o cara que tem um resultado ruim não se desanime? Porque, para mim, é ok isso. Mas eu sei que tem pessoas que, se não tiverem esse momento, a relação deles com a identidade deles e o lugar deles no mundo se despedaça completamente. O cara que tem isso muito forte nele, eu sou o crescimento, e ele não cresce um ano, cara, ele pode botar em risco tudo que ele construiu. Como que você cuida desses casos específicos, cara? Então, sabe o que eu achei legal quando você aborda isso, né? Primeiro, a facilidade que você tem de falar não só histórias bonitas, né? Ok, faturei menos. Tudo bem. A gente fala a verdade. E sabe qual é o lance, cara? Existem pessoas que têm um problema muito sério. Todo momento, a gente falou sobre isso ontem, e você está trazendo de novo esse assunto, que você faturou menos que você, mas nenhum momento que você está trazendo isso, você está se comparando. Porque a maldição da vida é quando você vive se comparando, cara. Tem pessoas que eles podem até ter crescido, mas se a referência dele for uma pessoa, ele viver se comparando com o empresário tal, alguém cara que cresceu mais. E aí aquilo traz uma infelicidade tamanha. Então, o teu lance é muito tranquilo, porque é você com você, é o seu jogo. Então, tá dentro de casa. O que você vai fazer? Você vai lá, vai entender o ano, vai entender, comparar, pegar os indicadores mês a mês, entender o que aconteceu, onde foi o gap, o que você podia ter feito diferente, e beleza, a gente traz isso para o ano seguinte, aperfeiçoando no ano seguinte, e tá tudo bem. O problema é quando eu me comparo, quando eu vim me comparando. Cara, a comparação, ela gera ingratidão. Imagina, comparação, ingratidão. Ingratidão não prospera. Eu posso até ser bem-sucedido, mas próspero você nunca. Cara, você imaginou? A gente tem uma pegada, né? Eu sou um cara cristão. Deus... Nós somos. Nós somos. Cara, Deus cria as pessoas, cada um com seus dons e talentos. Uhum. Né? Nos faz únicos. Digital, única. Íris dos olhos, única. Aí o cara vem pra cá e vive se comparando. Ele tá falando, ô Deus, pô, você errou na criação, cara. Você me botou... né, cara? Você errou na criação, porque eu queria ser que nem fulano. E cara, o que eu vejo? A infelicidade das pessoas passa por isso. Por uma eterna comparação. Porque a comparação gera insatisfação. Insatisfação é a maior maldição. Porque não deixa você prosperar. Porque você sempre terá algo que alguém faz ou tem mais que você, ou melhor que você. E isso gera uma vida de infelicidade, cara. Isso é um caos. E eu vejo muita gente assim. O cara troca de carro e compara o carro dele com o outro. Não, mas eu queria ter agora outro carro. A empresa dele... Isso tem a ver com uma deturpação das crenças de identidade e capacidade de merecimento. Ele precisa ter para ser. Entende? Eu preciso ter para ser, porque a identidade é fragilizada. A autoimagem dele é fragilizada, né? O Paulo fala uma coisa que eu gosto muito. Eu vou ter tudo aquilo que meu ser for capaz de fazer. Sacou? O que importa é quem você é, cara. Você não é aquilo que você faz, nem aquilo que você tem. Você é a tua essência, né? E de acordo com a tua essência, você se torna capaz, e de acordo com a tua capacidade, você passa a ter. E cara, mantém. Muito poderoso isso, cara. No inglês tem um trocadilho, né? Nós somos human being, que é ser humano, né? E não human doing. E muitas vezes a gente fica limitado pelo que a gente faz. Quando você se apresenta, e aqui mesmo no VidaCast a gente se apresenta falando o que a gente faz, qual é a nossa função no mundo ou na empresa, né? Sendo que a gente não foi criado por Deus para fazer nada. A gente foi criado para ser quem a gente é. E vibrar nessa identidade. E isso que tem que dar pra gente a tranquilidade de assumir o nosso lugar na Terra. Mas de alguma forma a gente consegue se perder da gente mesmo e entrar numa onda de que a gente tem que fazer alguma coisa ou ter alguma coisa, ao invés de vibrar nessa frequência do ser. Porque ninguém ensina esse troço, né? Na escola ninguém ensinou. É verdade. Né? E as pessoas se mutilando porque quer ser igual a fulano, beltrano. Existe um padrão hoje de beleza que você tiver nele, tudo bem, se não tiver, você tá... Cara, eu acho isso de uma imbecilidade, né? Eu acho de uma ingratidão ao Criador, né, cara? Nenhum de nós é um erro de projeto, né, cara? Às vezes eu até pego gente e falo assim, pô Zé, mas minha mãe tentou fazer isso,
Cara, mas você veio aqui, você tem um talento único, você é único. E o que a gente tem que entender é que a gente faz parte de uma engrenagem muito maior. Nossa engrenagem é muito maior. O que eu faço, né? Eu acredito que nós somos cidadãos do reino, que estamos aqui para deixar um legado, para construir algo maior do que nós. Cara, não importa, o seu dom e talento é parte daquela engrenagem que vai ser um todo, né? E se todo mundo tivesse esse grau de consciência, a vida era muito mais fácil, muito melhor, muito mais leve, né, cara? Acho que é por aí. Cara, uma das coisas que regem o que eu faço é entender que eu falo de marketing, cara, mas eu atraio a galera pelo marketing. Muitas vezes eu atraio eles pelos dígitos, mas a transformação que eu faço na vida dessas pessoas, que na verdade elas fazem através da exposição delas ao que eu ensino, ela não fica só no marketing. A minha missão é mudar a forma que eles pensam e a forma que eles agem para mudar como eles são. E quando isso fica alinhado, cara, o lançamento, a mentoria, o curso, o evento, o pitch, o webinário, tudo esse resto vira menos relevante, cara. E você, através das ferramentas de coaching, já viveu isso em várias frentes, com vários clientes. Tem algum caso que você possa, sem falar com quem, né, sem expor o cliente, a não ser que ele tenha dado o ok, obviamente, tem algum caso interessante, cara, para as pessoas poderem entender? Porque eu tô pensando no cara que tá ouvindo o VDcast e ele acha que os resultados dele não estão indo tão bem por causa de falta de habilidade técnica, ou por falta de algum conhecimento específico, ou pior, por falta de esforço. E ele está acreditando que então ele vai ter que trabalhar 2 vezes mais agora, e que aí então ele vai conseguir ter esse resultado. Tem algum caso que você pode trazer para destruir essa crença deles? E o Tony Robbins, ele tem isso, né? Ele fala que ele foi contratado para treinar a galera a atirar. Então tinha gente que tinha muitas horas de tiro, e aí ele botou a galera para fazer um exercício de equilíbrio, que é tipo uma prancha em cima de um rolo que é móvel, e eles tinham que se equilibrar naquele negócio ali. E aí, passando por aquele exercício, depois indo atirar, todo mundo atirou melhor. Não porque treinou tiro, mas porque treinou uma outra área, uma outra habilidade. Você tem algo para contar, alguma situação para trazer dessa visão sistêmica, que você teve que mexer numa área da pessoa e aquilo ali gerou o resultado que ela queria, mas não era o que ela estava esperando antes? Cara, vou falar um caso aqui muito legal. Tem a ver com o espiritual também, né? Seguinte, a história é a seguinte: 2 irmãos, ok? 2 irmãos, o pai muito rude, batia muito nos irmãos. Só que batia muito mais nesse cara, que era meu mentorado. Batia muito mais nele. O irmão era o predileto e ele era o cara. Então, os irmãos faziam bagunça. Quem apanhava era ele, ok? Cresceu com aquela fala: olha, seu irmão vai ser isso, você não vai ser aquilo. Olha, você precisa ser igual ao seu irmão faz isso. Sabe aquelas palavras? E as palavras foram certas, né? Amaldiçoou, né? Beleza. E esse cara trabalhava na Petrobras e me contratou para uma transição de carreira. Ele queria vir para a Febracis, se tornar um franqueado Febracis. Falei, claro, faço. Mas como você sai, toda transição, como você sai de um lugar, você entra no outro. E eu falei, olha, gente, eu vou te conduzir, mas essa mochila eu não quero que você traga para cá. Isso. Vamos resolver isso aqui? Vamos, beleza? Olha que coisa. Então, o que ele vivia? Qual era o ambiente dele da Petrobras? Ele entrou, ele é engenheiro, entrou na turma de engenheiros, todos eles foram promovidos, menos ele. O cara brilhante, um cara que talvez o cara que eu conheço que mais leu o livro, um cara brilhante, só que não prosperava. Por quê? Porque ele tinha uma crença de ser preterido. Com o tempo eu descobri onde é que estava essa crença de ser preterido, ser comparado e ser injustiçado. Aonde está? Lá na infância, com o próprio irmão. Os 2 faziam, quem levava? Ele. O pai sempre dando crédito ao irmão e não para ele. Então ele tinha essa crença lá, né? Ele carregava isso com ele de ser injustiçado, de não reconhecerem o talento que ele tinha, por conta do que ele viveu na infância, ok? Eu falei, Zé, o que isso tem a ver com mentoria? Olha o que eu fiz, Vitor. Eu falei, cara, beleza, vamos trabalhar isso? Vamos. Vamos pensar aqui na transição? E aí, vamos, beleza. Mas eu vou te pedir fazer uma coisa. Olha que tem que ter coragem para fazer isso, né, cara? Eu falei, eu vou te pedir fazer uma coisa, mas eu quero que você faça. Ok? Ele falou, tudo bem, Zé, eu faço sim. A gente já tinha uma aliança, né? Falei, seu pai é vivo? Ele, mas está meio debilitado. Tá, então, seu pai é Manoel, de São Paulo. Beleza. Pega teu carro. Vá a São Paulo. O que você vai fazer, cara? Você vai olhar pro teu pai. Vai falar um monte de coisa que você quer falar com ele. Vai perdoar ele. Vai se sentir perdoado. Vai pegar a mão do teu pai, vai botar na tua cabeça e falar, pai, me libera a prosperar. Pai, eu queria que você me liberasse a prosperar. Eu queria que você anulasse
todo e qualquer decreto sobre minha vida de incapacidade, dizendo que eu era pior que meu irmão, que eu fazia as coisas erradas. Me libera a prosperar, pai. E assim ele fez. Zé, o que você está me pedindo é muito difícil. Eu falei, cara, faz. O cara pegou o carro, foi para lá, e o pai, meio debilitado, botou a mão na cabeça dele e falou, te libera a prosperar. Eu estou anulando o mundo espiritual. Toda palavra maldita que eu falei, toda comparação, tudo aquilo que eu falei que você era pior que teu irmão, ok? Aí ele me ligou emocionado, voltando, chorando, não sei o quê. Foi uma coisa assim, legal, né? O que aconteceu com esse cara? Prosperou. Não só prosperou, foi promovido na Petrobras, ganhou uma placa de reconhecimento na Petrobras. Uma placa de reconhecimento. O que aconteceu? Ele queria transicionar, abrir uma franquia. Nem transicionou, ficou feliz e bem onde estava. Ficou lá. Nossa. Porque é muita transição, Vitor. E aí serve para essa tua audiência que é muito legal. Existe muita gente que faz o que eu faço, mentor, que faz o que você faz, mentor. Trabalha com a parte coaching de transição. Cara, muitas vezes uma transição passa por uma rota de fuga. Né? Só que se ele não deixar aquela mochila dele, o que está levando a ele a querer fugir dali, negativo se repete, né? Ele vai levar para onde ele for. Ele pode ir para a Austrália, ele pode ir para Londres, ele vai levar e ele vai, pior, reeditar as mesmas condições para ter o mesmo sentimento, porque toda a crença é realizada. Porque ele está levando ele mesmo, ele está indo junto, né? O problema está ali. Não dá para se esconder dele mesmo, né? Nossa. Então esse foi um episódio muito, muito maneiro, cara. Um cara brilhante hoje, tá voando. E detalhe, não acabou não. Ele queria uma escala, lá na Petrobras tem umas escalas doidas, né? Ele queria ficar mais tempo em casa com a família, porque ele trabalhava muito. Ele entrou nessa escala, cara, por mérito, meritocracia. Foi muito legal. Tinha que ter coragem para falar isso, né, cara? O cara fala, pô, esse cara é doido, né? Vou cancelar o processo com esse cara. Mas foi muito maneiro, foi muito legal. Massa. E se o pai não estivesse vivo, qual é a saída? Tem uma ferramenta, né, que é como se a gente escrevesse uma carta, né? Depois a gente rasga essa carta. Uma carta de perdão, de acusação e de prejuízo, né? Então, eu falo quais foram os prejuízos, é uma ferramenta nossa. Falo primeiro quais foram os prejuízos, elenco tudo, ok? Depois eu acuso. Eu só posso perdoar se eu disser o que eu estou perdoando, né? Então eu acuso, depois eu rasgo isso e faço uma carta de perdão, pedindo perdão e sendo perdoado. É muito legal, é muito forte. Já fiz também com os pais não estando presentes. E é uma liberação, cara. É muito legal. Que massa. Essas ferramentas são muito poderosas. Eu mesmo sou cliente da FebraCis, né? Eu fui no método CIS e foi muito disruptivo para mim, cara. Eu fui te receber, cara. Eu lembro muito bem, muito bem. Você é a sua avó querida. Minha avó. E, cara, foi muito mágico para mim estar lá. E lá naquele evento ali, no método CIS, eu pude começar o meu processo de emagrecimento. Porque eu sabia que eu era gordo. Tipo, a vida inteira eu sabia que eu era gordo. Mas eu não sabia o quanto que eu era gordo. E aí o Paulo, eu pude ouvir da palavra dele, né? A seguinte situação. Você tá ligado de que exercício é? Ele fala para pegar a mão aqui na lateral e pegar na barriga. Eu falei, eu já sabia que eu era gordo, mas não sabia o quanto, cara. Eu peguei minha barriga pela primeira vez. E aí ele soltou a seguinte frase. Tá tranquilo, tá tudo certo, cada um tem a barriga que merece. Eu falei, meu Deus, cara, eu não acredito que esse cara tá falando isso. E ali naquele momento eu comecei um processo que me levou a emagrecer 27 quilos em um ano, cara. Foi muito disruptivo. E nesse processo, cara, que eu recomendo para todo mundo, tem muito disso também, dessa visão sistêmica, né? Quando as pessoas falam sistêmicas, nem todo mundo sabe o que é isso. Você pode explicar o que é essa, então, visão sistêmica? Cara, eu vou resumir, vou explicar e resumir o seguinte. Vitor, todo excesso gera uma falta. Já percebeu isso? Todo excesso. Alguma área da tua vida está pagando. Eu estou excesso de trabalho. Talvez a tua saúde pode estar pagando, talvez o teu casamento, talvez o relacionamento com teu filho. Todo excesso gera uma falta. Zé, mas você está se contradizendo. Cara, você falou que às vezes a gente tem que renunciar para alta performance. Como é que faz isso? Aí é o barato. Se eu entendo qual é o excesso, eu crio medidas protetivas daquele excesso. Total. Ok? O problema é eu viver o excesso e nem saber que estou vivendo excesso. É o caso da gordura, é o caso, né? Eu não via, cara. E, cara, a vida sistêmica, ela é necessária, né? Nós dividimos lá em 11 pilares, né? E a importância, muitas vezes eu pego um empresário que me paga bem, depois até falar, né, como eu consegui aumentar. Vamos falar disso também de preço, mas vamos falar do sistêmico antes. Como cara pega um empresário que está com um problema na empresa, não sei o quê, pô, me chama, não tem o que está acontecendo, a empresa está estagnada, eu não consigo, esse mês não está legal. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, Vitor, o problema não está na empresa. Está em casa, está com um relacionamento com o filho, está com um relacionamento com o pai,
Por quê? Porque, cara, todo excesso, tudo se comunica. Por exemplo, se o meu rim parar, eu danifico todos os meus outros órgãos. Por quê? Porque tudo se comunica. Para tentar tudo compensar. Tudo está interligado. Tudo está interligado. Então, a importância de uma vida sistêmica, a importância de ter o equilíbrio. Né? Tem uma ferramenta que a gente usa, que é, a gente analisa a agenda desse cara, né? A segunda, terça, quarta, quinta, sexta, depois a gente equilibra e torna aquela semana dele sistêmica. A gente, primeiro, se torna produtivo, né? Faz aquilo que é importante, não aquilo que é urgente. Né? Manda embora o que é desnecessário, e aí a gente começa a se concentrar naquilo que é importante, né? Aquilo que é importante. Urgente é algo que já foi importante com data de validade vencida, né? Então eu faço aquilo que é importante, você vai ver, eu começo a ajustar. Caramba, onde é que está a minha rotina com a minha esposa aqui? Cadê o dia que eu tenho que cuidar? E comigo mesmo, a minha saúde, onde está nisso? Depois, relação com meus filhos, onde está nisso? Né? E o profissional, e o meu intelectual. E eu começo a encaixar, e é isso. Quando a gente cresce sistemicamente, é um crescimento consistente. Quando a gente cresce sistemicamente, é um crescimento que talvez ele demore mais tempo, mas ele se mantém naqueles altos e baixos. Exemplo, profissionalmente eu começo profissionalmente, e aí meu casamento vai para o espaço, e aí meu relacionamento, meu filho está, sei lá, sem pai. Cobertor, e aí sabe o que eu tenho que fazer? Né? Tampa pé, cobre a cabeça. Aí eu tenho que largar o profissional e cuidar da família. Aí o profissional, e aí agora cuidando da família. Não funciona. E aí eu fico na corrida do jato. Então a importância de entender que todo excesso gera uma falta. Todo excesso gera uma falta. Entender que você é um cara sistêmico, eu sou um cara sistêmico, e a importância é a gente cuidar, equilibrar, olhar para dentro de si com responsabilidade, sabe, Vitor? Eu acho que é ter a responsabilidade. A responsabilidade com o teu corpo, com o teu intelectual, com a sua família, com o teu trabalho, mas a responsabilidade de ter olhos, né, para cada área dessa da vida e tomar atitudes de forma a harmonizar e equilibrar isso tudo. Que massa, cara. Sem falar no espiritual, né, cara? Mas vamos falar então do espiritual. Sem falar do espiritual, não, falando. Não, sem falar do espiritual, que é a base, né, cara? É o alimento espiritual, né, cara? Você precisa estar alimentando o teu espírito, né, cara? Ali te dá tranquilidade, né? Te traz proximidade. Não acredito que a gente tenha vindo para cá com um acaso, com uma evolução de alguma coisa. A gente veio para aqui com um propósito, com alguém. E ter intimidade com Deus é saber, Deus, tu estás comigo. Eu sei que não importa o que eu estou vivendo, eu sei que o final vai ser bom. Eu sei que, eu estou contigo, eu converso quando está bom, converso quando está ruim, eu tenho acesso a você. Isso te traz leveza, te traz tranquilidade, né, cara? E olha, gente, quem está ouvindo isso, estou falando com quem está em casa, pode achar que é da boca para fora, mas no caso do Zé, eu posso testemunhar isso no dia a dia. Então, especificamente hoje, a gente está gravando, mas ontem a gente estava na igreja adorando, né? Verdade. E teve um momento de oração também, mas não é só na igreja, porque essa relação com Deus não é só uma vez por semana ir lá na igreja dar check, né? Quantas e quantas vezes na sua casa ou no restaurante, antes de comer, a gente ora também. E eu acredito que é muito difícil, cara, construir os resultados que a gente constrói sem esse lado da vida. Tem gente que consegue. Só que, cara, eu não consigo saber como. Porque seria tão mais desafiador, né? Eu tava falando mais cedo numa outra entrevista aqui do VDcast, e a gente tava falando também, de novo, sobre crença em Deus, né? E o como que tem gente que não acredita. Só que para não acreditar, eu acho que você precisa de um nível de fé maior ainda. Verdade. Do que para acreditar. Faz sentido? Verdade, cara. E uma coisa que me impressiona, né? Eu tô casado, vou fazer 30 anos de casado já, quase. E eu vou falar uma coisa aqui que vai ser super polêmico, mas eu não acredito em relacionamento homem e mulher sem Deus, cara. Não acredito. Tem dia que a gente acorda assim e fala assim, a gente não tá bem nem com a gente mesmo, né? Não é verdade? A gente acorda, hoje eu tô chateado comigo mesmo. Como é que eu vou estar com uma pessoa 30 anos da vida sem ter Deus no centro disso? Fazendo a tríplice aliança. Não, né? cara, eu acho louco. O sucesso da longevidade do meu casamento é 100% crédito a Deus, Deus ser sempre o centro desse relacionamento, na boa. Não tem outra coisa que une mais que a presença de Deus. E aí começa a fazer tudo sentido, filho, tudo, né, legado, e aí vai. Que massa, Zé. E quem tá ouvindo aí, vendo no YouTube, eu não sei se você sabe ou não,
mas eu tenho outro podcast chamado Empreendedores de Deus. E lá, cada empreendedor que acredita que Deus colocou ele naquele lugar e que ele não empreende sozinho, mas sim com a ajuda do divino, pode compartilhar o seu depoimento, o seu testemunho, a sua história. Então, se você procurar no Spotify, você vai encontrar em Empreendedores de Deus. E fica aqui o convite, Zé, mais uma vez, para você gravar o seu episódio para Empreendedores de Deus, tá bom? Que massa. E aqui, vamos então falar de negócio. Bora. Massa que a gente pôde falar disso e fazer esse convite. Mas vamos falar para quem está em casa e quer prosperar no digital, quer levar a sua voz, a sua mensagem para o mundo, vender cursos, vender mentorias. Como que você conseguiu aumentar os seus preços? Você falou disso, mencionou rapidamente aqui, mas como é que é isso? Quanto que você cobrava? Quanto que você passou a cobrar? Como que é essa sua experiência como mentor? Cara, deixa eu fazer um link aqui, só para a gente sair do espiritual para cá. A Bíblia fala que ide, pregar o evangelho e fazer discípulos, né? O que é um discípulo, cara? O que tu acha que é um discípulo? O que é um discípulo para você? Discípulo é quem segue os passos. De um mestre, de alguém. Cara, já parou pra pensar que isso é mentoria? Já parou pra pensar nisso, cara? Ide fazer discípulo. O que é o discípulo? Cara, você tá ali, você tá dizendo o quê, o como, você tá ali, né, discipulando, você tá ajustando a rota. O que é isso, cara? É um mentor, mentoria. Cara. Então, cara, Jesus é o cara. É o maior mentor de todos. Se você for nos evangelhos, cara, ele está ali sempre mentoreando, com parábola, mas ensinando. Então, cara, mentoria. Vou te falar, como é que eu cresci? Né? E aí, eu vou contar o episódio que a gente estava lá no Bibi. Estando com pessoas que estão alguns passos à frente. Antigamente, Vitor, eu falo isso onde eu estou ministrando, que antigamente eu tinha um conceito assim. O que é um mentor? O mentor é alguém com notório saber em alguma área. Alguém que sabe tudo, é o Barça.com, o Google.com, sabe tudo. E aí eu vi um cara, um dia falar para mim, Zé, mentor e mentorar, você tem que ter alguém disposto a ensinar, alguém disposto a aprender, esse cara alguns passos à frente do outro, ok? Você tem uma mentoria. Eu falei, cara... Faz todo sentido, cara. Não é verdade? Porque senão a gente está elencando e jogando os mentores para aquele cara que está... Então, o cara que está começando hoje nunca vai ter um mentor. Por quê? Porque ele sabe demais para ele. Então, é uma corrida. Se eu estou alguns passos à sua frente, eu posso ser seu mentor. E nós dois podemos estar iniciando. Eu estou hoje nível médio. Ok. E você também. Mas estou com uns passos à frente, eu posso ser seu mentor e você é mentorado. Sim. Basta que eu queira aprender, basta que você queira me ensinar. É isso. Isso é muito legal, né, cara? Então, contando pra galera aqui, a gente tava numa festa de aniversário, aí do Wendel, né? Na casa do Wendel. Foi aniversário da... Acho que foi da Nath, não foi? Foi da Nath, E aí um amigo nosso falou assim, pô, Zé, caramba, cara, só fui lá fazer isso aí porque é muito barato. Eu falei, caraca. Não, mas para explicar, tem que botar um contexto pra galera. É um cliente seu que fez um processo com você. Na verdade, uma devolutiva de assessment. Uma devolutiva de assessment, que é nada mais é do que um teste, né? Que a pessoa marca... Teste não, é um assessment. Um processo de avaliação de perfil comportamental. Mais teoria dicotômica de Jung, mais teoria de valor. E aí ele te pagou um valor para ter essa devolutiva do assessment. Foi. E aí para explicar melhor, porque do jeito que você falou, só para entender, um amigo nosso em comum, que é cliente seu e meu também, e ele fez essa devolutiva de assessment. E comentou. E aí ele comentou, se não fosse você eu não ia fazer, porque é muito barato, então eu achei que era ruim. Achei que era ruim, exatamente. E aquilo acabou com meia-noite. Falei, cara, como assim? Acabou com meia-noite. Aí no dia seguinte a gente foi à igreja, né? E eu falei isso contigo e tava falando, cara, tô trabalhando muito, tô com muito cliente, tô sem horário. Aí você falou assim, aumenta o preço. Aumenta o preço. Aumenta o preço. E na época, pessoal, só para entender, eu cobrava 40 mil e aí você falou, cobra 50. E eu achei aquilo tão louco, né? Falei, como assim, cara? Esse cara é doido, 50. Eu vou cobrar 50. Pô, que 50? Isso no processo de coaching, né? No processo, com 10 sessões. E aí, cheguei na empresa e falei pro meu executivo, olha, a partir de hoje, minha mentoria é 50 mil. E naquela semana eu fechei 3 processos. Na semana, a valor novo. A valor novo. Nossa. 50 mil. Então, um insight, uma sacada, um exemplo, né? Porque mais o mentor é um cara que você olha, se espelha, admira, é um cara que te ajusta, é um cara que amplia
amplia seu... É como se você tivesse um teto e esse cara quebrasse esse teto para cima, né, cara? Então, assim, quantas vezes o investimento que eu fiz em você foi pago com aquele bebê? Já parou para pensar nisso? Hoje eu cobro 60. Em março eu vou cobrar 70. Um ajuste. Agora, me diz, honestamente, se eu não tivesse com alguém que está alguns passos à minha frente, com uma mentalidade acostumada a isso, quanto tempo eu estaria nos 40? Talvez hoje, dia, sei lá, 8, 9, não sei, de janeiro, eu estaria com os meus 40. Agora me diz, esse insight, estar com você, nem falei do Vida Mentor ainda, mas, cara, e quanto isso pagou os investimentos que eu fiz em você? Quanto? Algumas vezes. Agora, sabe qual é o doido disso? É que existem dois tipos de pessoas, Vitor. Os caras que fazem investimento e falam assim, eu vou investir, sabe por quê? Porque lá eu vou pegar uma sacada, duas, não interessa, mas que vai pagar esse investimento. Sim. E tem os caras que fazem investimento assim, será que vai dar certo? Ih, não sei. Aí começa a achar defeito. Isso eu já vi. Ah, não é bem assim. Esses caras, em vez de ser investimento, isso torna uma despesa. Uhum. Então, eu ensino isso lá, né, sobre mentalidade. E eu falo, quando eu estou vendendo alguma coisa nos meus cursos, eu falo assim, olha só, se você, isso que eu estou te vendendo, se você encarar como mais uma despesa mensal, eu queria te pedir para não comprar. Boa. Se isso, você está fazendo conta no teu mês, que isso é mais um encargo, mais uma despesa, por favor, não faça. Não é para você, né? Não é para você. Não é o seu momento. Não é para você. Agora, se você acha que isso é um investimento que vai potencializar, que vai fazer você ganhar muito mais dinheiro, que vai fazer você ter crescimento, cara, por favor, você está pronto. E eu vi você fazendo isso ao vivo, né? Então, assim, quantas vezes? Então, a importância de pregar o evangelho e fazer discípulo. Ou seja, está falando de, tem um mentor. Seja mentor de alguém. E seja mentorado de alguém. Olha que coisa. Isso é brilhante, cara. Eu acredito nisso, amigo. Eu acredito que mentor precisa de ter mentores. Claro. Eu tenho vários mentores, eu não acredito em alguém que é mentor e que não tem os seus próprios mentores, porque, cara, esse estado de aprendizado é eterno. O coach que não tem um coach. É a mesma coisa. Não tem. É a mesma coisa. Cara, muito bonito, cara. Muito massa você dividir isso. E sabe um ponto que eu acho muito interessante disso? O que você teve que mudar na sua oferta ou no seu produto ou na sua entrega para você aumentar de 40 para 50 e depois de 50 para 60? Absolutamente nada. E acho que essa é a parte que a galera não entende. Porque qual é o pensamento comum? Então eu vou acrescentar um módulo e aí eu posso cobrar 50. Eu vou fazer um encontro a mais, que aí eu posso cobrar 60. Ou vou colocar então um evento ao vivo, presencial, para então poder cobrar mais. Sendo que, cara, o preço é só o preço, é só o preço. É uma das coisas que eu ensino lá no Vida de Mentor. O preço só vai determinar o tipo de cliente que vai comprar de você e quem não vai comprar de você. E outra crença que as pessoas têm é, poxa, se tá difícil vender a R$1.000, como é que eu vou vender por 10 mil? E o que eles não entendem é esse lance do nosso amigo em comum, nosso cliente em comum, que, cara, ele comprou uma coisa barata porque era você, porque se não fosse ele não comprava. Ele gosta de comprar outras coisas mais caras, porque o preço, ele dá uma dica. O preço, ele entrega um pouco do que vai rolar ali dentro. Então, tem muitas pessoas que estão com dificuldade de vender por 1.000, justamente porque estão vendendo por 1.000. Porque se eles cobrassem 10, eles iam atingir o perfil de cliente que paga 10. Existe um perfil de cliente que prefere pagar 10 mil em algo do que 1.000. Porque ele sabe que a coisa de 1.000 ele nem valoriza tanto. Então lá no Vida de Mentor, e o Vida de Mentor na altura que a gente está gravando aqui, custa 30 mil. Eu tô falando isso porque a gente em breve vai aumentar. Cara, tem muitas pessoas que entram na turma e eu falo, quem aqui, essa é a primeira transação, o primeiro investimento que você fez aqui comigo, o primeiro programa que você comprou foi esse. Vários levantam o braço, muitos. Eu falei, mas vocês sabiam que eu tenho como começar do zero de 5 mil? Vocês sabiam que eu tenho maestria de 1.000? Sabiam. E por que vocês não compraram? Porque não compraram. São pessoas que não compram programas de 1.000, não compram programas de 5, mas compram programas de 30. Da mesma forma, tem gente que entra no Mastermind de 100 mil e não compra o Vida de Mentor, porque eles não compram programas de 30. Eles só olham para programas que custam 100 ou mais. Então, só de mudar o preço, você já começa a alcançar um perfil de cliente que antes você não alcançava. Perfeito. E hoje, Zé, você, mesmo cobrando os 60 de agora, tem gente que não compra de você porque você não cobra 100. Perfeito. Isso é fractal e ele é eterno, isso é um jogo infinito, né? E você fala isso com maestria. Não estou aqui para falar, não, mas o Vida de Mentor,
O Vida de Mentor fala isso com profundidade. Se você tiver um ticket barato, você atrai pessoas que talvez nem acreditem na transformação. Quanto maior o meu ticket, maior o comprometimento do cara. Você tem uma ideia? Agora no início do ano, muita gente me procura fazer o planejamento estratégico, né? Uma ferramenta que eu uso de planejamento estratégico. Você sabe que os caras que mais têm velocidade, que estão mais sedentos em fazer essa ferramenta, sabe? Os caras que têm mais resultado. Os caras que pagam mais e que têm mais resultado. Não é um contrassenso? Teoricamente, quem não tem resultado mais precisaria e mais se dedicaria, não é o caso. Né? Não é. Olha que coisa. Os caras que têm mais resultados são os que falam assim, Zé, pelo amor de Deus, me encaixa? Vamos fazer um seu planejamento estratégico? E são os que mais pagam, ok? E os caras que menos procuram são os caras que estão tendo o pior resultado. Que coisa, né? Que coisa. Então, quando você fala isso, a primeira vez que eu vi, eu falei assim, pô, não faz sentido o que você está falando. Porque é contraintuitivo. Né? Mas eu entendi perfeitamente que somos nós determinamos com quem a gente quer trabalhar, e esse negócio do valor, cara, isso está dentro da gente. A limitação sempre vai estar dentro da gente, não está no outro. A limitação é nossa. É nós que achamos que... E aí tem uma coisa a ver com o que eu estudo, que é crença de merecimento. Talvez falte você se ver merecedor de receber aquele valor, porque está cheio de gente disposta a pagar. Só que se você não se vê merecedor, você repele as pessoas que queriam pagar mais. E se você não acredita em você, não espere que o seu cliente acredite em você primeiro. Você tem que ser o primeiro a acreditar. Eu tenho um inbox do Instagram cheio de gente falando, assim que eu vender minha mentoria, eu compro o Vida de Mentor. Eles não entendem que é o oposto. Você tem que comprar o Vida de Mentor para então... Muito. Quando eu vender, não entenderam nada. Não entenderam nada. Eles querem que o outro acredite antes deles mesmos. Cara, você sabe que eu sou consumidor dos teus produtos e vou te falar. O Vida de Mentor não tem nada igual. Não estou falando para te agradar, não estou falando porque nós somos amigos, não tenho isso, né? Não temos. Eu reclamei, inclusive, quando o CCZ tinha aqueles negócios de Orkut, eu falei contigo, Vitão, o Zé, isso aí. Para quem não sabe, aí fica registrado, o Zé fala bem quando o troço é bom, mas ele bate quando o troço é ruim. A versão antiga do Como Começar Zero, tinha hora que eu falava de Orkut lá, e eu não queria regravar de jeito nenhum, e o Zé praticamente me obrigou a regravar. Agora tá a versão atualizada lá, agora tá legal. Eu falei, Vitão, pelo amor de Deus, isso tá Tava ruim. zoado mesmo, amigo. Cara, o Vida de Mentor, eu acho barato. Eu falando sério, eu acho barato. Pela tua entrega, pelo que você faz. Cara, você deixa o cara apto a lançar qualquer mentoria. E pode ser qualquer mentoria. Ele vai pagar aquele investimento dele em menos de 6 meses. Sim. Pode ser o ticket que for. É muito barato. E é preparado, módulo a módulo. Você faz o exercício, o cara faz isso, cara, vai lá, oferta alguma coisa para alguém. E você me ganhou naquela, né? Quando você faz aquela entrevista de admissão para a mentoria. E quando você nega, né? Não vou dar spoiler não, se você quiser mais, você compra o Vida de Mentor. Pode falar. Aqui no VDcast eu quero que seja uma plataforma para a galera que tá, sei lá, ali fora e não é cliente ainda, que tem um gostinho do que acontece lá de dentro. Então pode contar, não tem essa de, vou guardar para quem é cliente. Tá aqui, falou, pode falar. Não aí tem o Vitão fala, galera, vocês topam? Vou fazer agora uma entrevista para admitir uma pessoa lá na mentoria. Vocês topam? Galera, top. Aí o pessoal, né? E aí, ao vivo. Eu tava entregando ao vivo pra galera. E aí eu liguei pra uma outra pessoa que aplicou pra mentoria pra eu fazer a entrevista. Só pra você entender um pouco no contexto, o que eu ensino lá no Vida de Mentor é um processo de inversão de polaridade. Então, ao invés de você vender a sua mentoria pro mentorado, você cria um processo em que o seu possível mentorado se vende pra você. E você escolhe aceitar ele ou não. Então, nesse processo, eu faço uma série de perguntas e eu ensino como conduzir essa entrevista. E o que a galera estava esperando é que no final eu aceitasse a pessoa. Afinal, eu quero que a pessoa entre na mentoria. Claro. Mas o que aconteceu? Não, e as perguntas são legais, né? O que faria, né? O que faria eu te aceitar como meu mentorado? Isso é tremendo, essa pergunta, né? Mas aí, no deslinde da conversa, aí você faz aquelas perguntas, né? Esse dinheiro vai te fazer falta, aquelas coisas, né? O que você busca o que você acha que você vai encontrar na mentoria? E é muito legal. E aí você começou a conduzir de uma forma. Aí você falou, olha, você não tá no teu o momento não é bom, não é oportuno para a mentoria. Quem sabe você vai para o CCZ? A pessoa, como assim, né? Ela tinha dinheiro, ela podia pagar. Podia pagar. Como assim? Não, olha, não é o seu momento. Isso mostra respeito. Isso mostra que você não está pelo dinheiro. Isso mostra para as pessoas que estão contigo
Cara, a sua essência. Se tem uma coisa que, assim, que eu admiro em você, é isso, né, cara? A sua honestidade com as pessoas que estão do seu lado. Você fala mesmo, bota mesmo, não tô a fim de te ver hoje não, amanhã eu vou... Não tô com saudade ainda. Não tô com saudade ainda não. E é legal, cara, é legal. E que é engraçado que a gente tem um monte de amigo em comum e eu só consigo ver esses caras quando eu tô no Rio de Janeiro. Isso que é louco, né, cara? Então, essa tua capacidade de juntar pessoas tem a ver com credibilidade, né? E ali, cara, aquilo que você tá mostrando pros caras, olha só, não é sobre dinheiro, cara. Não é sobre dinheiro. Eu não tô aqui pelo dinheiro, eu tô aqui respeitando o tempo dela. E eu tenho uma solução para o momento que ela está passando, que é ou o CCZ, ou lá o Maestria, né? Que é aquele R$1.000 ao ano, 97 por mês. Talvez seja o momento dela ter ganhos, né? Ter ganhos e se preparar para ser uma mentorada. Isso foi extraordinário, cara. E o fato de fazer ao vivo, isso é um ponto alto lá do vídeo de mentor, cara. Sensacional. Foi massa. Quem sabe faz ao vivo, né? E eu mostro a realidade. Faz, né? Ao vivo, cara. E galera, é engraçado, né? O Vitor tem umas paradas que é muito engraçado. Galera, vocês querem saber o que eu preparei para vocês? Aí a galera tá assim, quero. Ele vira o iPad. O iPad não tem nada. Folha em branco. Folha em branco. Lógico que tinha um cronograma, mas olha que o que você prefere? Eu fiquei dizendo, cara, o que eu preferiria? O cara viesse com um cronograma engessado, ou algo que fosse customizado. Porque começar algo em branco e customizar mostra que você tem conhecimento do que você está ensinando. Quando eu vou com uma coisa muito rígida, é como se eu me preparasse para aquilo. E tudo aquilo que foge daquele script, o cara não sabe. Então, assim, galera, eu não estou aqui para vender, eu não sou afiliado, mas o Vida de Mentor, para quem pretende ser um mentor, não tem nada igual. Eu queria te dar os parabéns ao vivo aqui. Que muito massa, legal. Eu fico feliz, cara, com esse momento aí de você dividir como é que foi a sua experiência lá. Muito top, muito top. Tô vendo e revendo. Tá muito, muito top. E, gente, eu falo mesmo, tá? Eu cheguei com ele e falei, Vitor, teu produto... Aí a Renata, minha mulher, falou assim, é verdade mesmo, ele tá vendo toda noite aí, de madrugada, pô, ele tá vendo, revendo, aí vai dormir tarde. Eu falei, pô, esse produto... Eu falei, Renata, precisa assistir, muito, muito top. E, cara, quem ganha não sou só eu, não é só você, eu acho que são as pessoas que você consegue atender por causa disso. Eu lembro que quando a gente se conheceu, você estava muito nisso do 1 a 1, você ainda faz o 1 a 1 muito bem, só que quando você escolhe atender em grupo, que é como eu ensino lá, cara, você consegue atender um número muito maior de pessoas, ou até conseguir atender pessoas que você antes não conseguiria, por causa de preço mesmo, por causa de formato, por causa de modelo. E por mais que você esteja no 1 a 1, e o 1 a 1 é muito poderoso, porque você consegue ir muito profundo, né, como você vai, cara, tem coisas que só surgem no grupo. Tem coisas que são problemas futuros. E o exemplo de um serve para o outro. Essa troca, né? E uma coisa que você sempre fala que eu reitero é uma força da mentoria em grupo é do grupo. Você é um mediador. Você é um maestro ali, né? Você é um maestro que conduz, mas a força é do grupo. Por isso, eu acho que se a gente quer dar uma dica para quem pretende fazer uma mentoria coletiva, primeiro, faça o vídeo do mentor. Segundo, cara, o cara precisa ser criterioso com acesso. Porque você quer acabar com uma mentoria em grupo, é você botar uma galera totalmente dissonante, com momentos totalmente distintos. E eu acho que aquilo que você fez lá na mentoria, sua mentoria coletiva, né? A galera de um patamar de faturamento. Uma galera pessoal até 500 mil, outra galera de 500 a 1 milhão, de 1 a 5 milhões, acima de 5 a 270, isso faz com que o cara se sinta pertencente ao mesmo momento de todos. Isso é do caramba. E outra coisa que eu acho extraordinário é quando você promove o acesso do cara que fatura 500 para 1 milhão, ele some daqui e vai para cá. E eu mando um recado para essa comunidade de até 500 mil. Ei, meu irmão. É possível, É possível. O cara foi. Agora é a tua vez, cara. Vambora. Isso é do caramba, né? Que massa, Zé. Zé, muito feliz, cara, com tudo que você tá dividindo. Acabou que o episódio virou sobre mim aqui. Mas, ó, eu quero que seja sobre você. Então, eu tenho mais algumas perguntas. Bora? Tudo bem? Onde você se vê, amigo, daqui a 5 e 10 anos? Cara, eu me vejo muito lá por Portugal, pela Europa, retribuindo, na verdade, né? Uau. Tudo aquilo que aquela terra me proporcionou. Se eu sou o que eu sou hoje, é muito fruto do que eu aprendi do meu pai, né? Em relação a caráter, em relação a exemplo, em relação a
como ser um pai de família, como ser um provedor. Então, ir para Portugal, retribuir tudo aquilo que meu pai fez por mim. Então, eu tenho muito por fazer naquela terra, muito fazer aqui também, mas me vejo um cara hoje preparando pessoas, né, para fazerem aquilo que eu faço, né? Porque eu sou um cara que quero deixar um legado. Tá deixando, né? Eu costumo dizer que eu vim do mundo corporativo, trabalhei com meu pai, depois trabalhei no mundo corporativo, e esses 10 anos, 12 anos que eu estou nisso, cara, se eu falecesse amanhã, ia ter mais gente desse período de 12 anos falando que eu fui usado para a transformação do seu negócio, atletas que tinham resultados medianos, top performance, agora tem um do Japão que mandou camisa, mandou tudo, está vivendo tudo aquilo. Eu quero deixar um legado. Eu acho que existe uma fórmula, né, para você ser lembrado. Primeiro é resolver problemas. Eu acho que nós resolvemos problemas. Depois resolver problemas profundos. Depois resolver problemas profundos de muita gente. Uau. E depois resolver problemas profundos de muita gente por muito tempo. Uau, cara. Então eu quero isso, cara. Eu quero olhar para trás e falar, poxa, quantas vidas, quantas empresas, quantos negócios, quantos casamentos eu pude... Eu não transformo a vida de ninguém, mas eu posso ser um agente de exemplo, alguém que pegue a mão, alguém que dê um... Eu quero isso, cara. Eu quero construir um mundo melhor, eu quero ser usado por Deus. Eu costumo dizer minhas orações com Deus o seguinte, irmão, imagina que eu sou uma pastilha de freio, né? Eu quero chegar lá no céu. Irmão, gasto no aço. Zerado. Não tem nada, meu irmão. Não se Deixei economizou, tudo né? aqui, cara. Deixei tudo aqui. Então, eu me vejo, de repente, 5, 10 anos, de repente, meus filhos já com filhos, sendo um grande avô. Você vai ser com certeza, amigo, se Deus quiser. Curtindo aí teu filho que vai estar na área também, né, cara? A gente junto, viajando, indo a bons lugares. Então, daqui a 5, 10 anos, mais consolidado, com mais abrangência, com mais conhecimento e com mais pessoas próximas de mim fazendo o que eu faço e a gente atingindo o maior número de pessoas possível. Eu creio, meu amigo. Amém. E é só o começo. Amém. E ó, quando você manda um e-mail, nem todo mundo abre. Quando você faz um post, nem todo mundo vê. Quando você posta um vídeo, nem todo mundo vê. Mas e se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores do Brasil e do mundo, com 100% de abertura, o que você diria? Cara, eu ia falar para ele, cara, não desista dos teus sonhos. Não desista. Não é fácil empreender. Não conheço a história de um empreendedor que não teve um insucesso. É que nem concurseiro, cara. Existem 2 tipos de concurseiro, os que passam e os que desistem. O empreendedor tem aquele que, na primeira dificuldade, ou na primeira quebra, ou no primeiro insucesso, infortúnio, desistem e trazem para si assim, eu acho que isso não é para mim. Cara, se você está aqui, veio de empreender, deixar um legado, transformar, ter algo a vender, algum serviço, algum produto, algo que mude, que transforme vidas, negócio, meu irmão, não desista. Aprenda e não desista. Não ouça vozes falando que você não consegue. Não, cara. Persevere. Persevere e siga adiante. Massa. Acho que é isso. Zé, grato pela sua participação, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e generosidade de estar aqui, meu amigo. Tamo junto. Sempre. Massa. E ó, você que está assistindo aí no YouTube, aqui embaixo vai aparecer, ou em cima, ou do lado, em algum lugar, vão aparecer outros episódios de empreendedores brilhantes para você poder se inspirar na história deles também.